Bom dia para você que está sintonizado aqui na Mega Rádio, assistindo também pelo YouTube, pelo Facebook, o nosso programa Inclusão em Foco. Nós estamos chegando nesta edição de comemoração de 1 ano do nosso programa. Na verdade foi ontem, dia 23, mas o programa seria hoje, nesta quarta-feira. Então a gente está muito feliz de estar comemorando esse primeiro ano do Inclusão em Foco aqui na Mega Rádio. O programa começou quinzenal e graças a Deus, com o tanto de informação que a gente foi colhendo, a gente foi fazendo os contatos, entrevistando pessoas de todo o Brasil e, por que não dizer, de todo o mundo, né? Já que tivemos aqui participação direto da Alemanha, de uma escritora, filha de uma baiana com um alemão, e aí nós tivemos essa oportunidade também de trazer essas informações, no caso específico dela, sobre as pessoas com deficiência auditiva, as pessoas surdas. Então, nós vamos no programa de hoje contar duas histórias. Eu tenho duas convidadas aqui no nosso estúdio, a Marta Amorim, ela é psicóloga e tem especialização em neuropsicologia, e também a Vitória Aparecida, que é fundadora da ACAEPA, que é uma associação aqui de Vitória da Conquista, que atende pessoas com autismo. É a Associação Conquistense para Atendimento Especializado à Pessoa Autista. E a gente vai contar a história dessas duas mulheres aqui no nosso programa. Elas já estão aqui no estúdio e você vai, a partir de agora, conhecer essa história. E eu quero conversar inicialmente com a Marta, né, que está aqui com a gente e trazendo o seu bom dia para os nossos ouvintes. Seja bem-vinda, Marta. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Bom dia, Juninho. O prazer é meu. Pode me chamar de Juninho. Pelo Juninho, vocês já percebem que a gente já se conhece há muito tempo, né, Marta? Então, bem-vindo ao nosso programa, Marta. É um prazer. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito bem. Então, a gente queria começar. Por que eu trouxe a Marta? Não só porque ela é psicóloga e tem um trabalho junto com a associação, mas exatamente para falar que Marta é uma das pessoas que a gente gosta de trazer aqui no nosso programa, porque, se você se lembra, uma das coisas que o nosso programa diz lá no seu slogan é que a gente traz aqui histórias que inspiram. E é a história de gente que lutou para conseguir vencer na vida porque tinha algum tipo de deficiência ou sofreu algum tipo de exclusão. E a Marta, ela tem uma deficiência, né? E isso, pelo menos desde que eu a conheço, nunca foi empecilho, né, para você, né, Marta? Conta um pouquinho para a gente da tua história. Conto sim. E eu sou uma pessoa que tem uma deficiência física, uma sequela de poliomielite, nos 4 membros, com um perfil mais ostensivo nos membros inferiores, e dentre os membros inferiores, uma sequela mais ostensiva na perna direita. Então, eu gosto muito de brincar lá em casa, que um médico um dia escreveu um relatório sobre mim e disse que eu claudico quando deambulo. E eu não entendi esses termos, a gente foi pesquisar, então a gente faz uma brincadeira com isso lá em família, que é popularmente conhecido como macar, né? Eu tenho diferença na perna, bem ostensiva, de tamanho e extensão dos ossos, e na musculatura também. E eles perguntou que... Sim, aí Como é que... o que é isso, né? Então, eu tive pólio com 1 ano e poucos meses de idade, né? Foi uma época, eu costumo também dizer lá em casa que é uma ironia do destino, porque eu tive pólio quando o Brasil comemorou a erradicação do pólio infantil no Brasil. Mas a gente era de uma família, nós somos uma família ruralista, né? Minha mãe na época morava na zona rural de Belo Horizonte, eu nasci lá, e a gente tinha acesso, naquela época os acessos aos serviços públicos eram bem mais precários que hoje, então a gente não recebeu, nenhum dos irmãos recebeu, nós somos 7, nenhum dos irmãos recebeu a dose de vacina. Sim. E aí eu fui a sorteada, fui a premiada e adquiri a polo. A história começa assim. E crescer, né, diante dessa dificuldade, né, Marta? Porque na zona rural, como você falou, e pelo menos a gente acha que em uma cidade como Belo Horizonte até você teria acesso a algo mais, vamos dizer assim, eficiente do que se fosse numa cidade como Conquista, que é uma cidade bem menor, né? Mas como é que foi para você esse período? Então, a gente, ou seja, uma família muito simples, né? A gente não tinha, então, esses acessos, como eu estou falando. A gente, nessa década de 60, 70, que foi a década que eu nasci, a gente tem uma cultura ainda muito mais intolerante, eu diria, né? Muito menos crítica em relação à pessoa com deficiência, né? E a gente cresce. Eu cresço nessa cultura muito capacitista. Hoje, capacitismo é um termo atual. É verdade. Mas
sendo bem anacrônica, que eu vou usar de se referir à cultura da época. Claro. É uma cultura de extrema exclusão ainda, né? Sim. Considerando especialmente essa interiorização do pensamento. A gente tem nas capitais, nas universidades, nas academias, uma boa discussão sobre essa questão da exclusão, já chegando aí nos anos 80, trazendo essa perspectiva da integração, não é nem inclusão ainda, às vezes o termo inclusão vai aparecer dos anos 2000. Bem depois, é verdade. Mas já falando da integração, mas ainda em alguns redutos muito academicistas, ainda, né, muito especializados. No ideário popular, a gente ainda tem fortemente marcada a exclusão. Eu cresço assim, eu cresço com esse discurso do não pode, né? A pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência, são interditados muitos espaços, muitas possibilidades. O simples fato de alguém ter uma deficiência já dizia que ela não podia. Pois é, e era isso que eu ia te perguntar, quer dizer, a sua dificuldade de mobilidade, quer dizer, as cidades não são preparadas, né? E eu acho que até hoje, né, as cidades não são preparadas para a inclusão, né, Marta? E de várias formas, né? A gente tem infelizmente, uma carência de acessibilidade em diversos âmbitos, não só a inacessibilidade física, né, dos ambientes, escada, rampa, a leitura em braille, a libras, mas também e especialmente o que eu penso que é um pouco mais difícil, não querendo comparar as questões da acessibilidade, mas a inacessibilidade atitudinal. Sim. Que é a questão do preconceito, da discriminação, dessa postura do capacitismo. Tanto de um lado, pendendo para o lado negativo do não pode, como pendendo para o outro lado, que é o da superação, da compensação, de você é melhor, ou mais forte, ou mais isso, ou mais aquilo, porque você superou determinadas situações. Então, a gente tem esse capacitismo velado também de várias formas. Que eu acho que é a grande luta hoje de todos os movimentos que incluem PCDs, né? O capacitismo, ele é terrível, porque naquela história de como te tratasse com um carinho maior, mas na verdade aquilo está lhe desqualificando, né? Isso eu acho terrível. Eu chego com minha filha nos lugares e as pessoas, nossa, como é o nome dela? Eu falei, poxa, pergunte para ela. Quer dizer, são das coisas mais simples, né? Até sutis, né? São sutis e são terríveis. Isso dói demais, principalmente para a gente, porque hoje, por exemplo, ela pode ainda não ter uma consciência de que isso, pode achar que é um carinho e na verdade não é. Mas para a gente que tem, é realmente uma situação bastante complicada, né? De você se... E uma das coisas que eu aprendi enquanto pai atípico foi não ter freio para falar, né? Porque a gente tem que começar a responder, como diz, né, meu pai, na lata, né? Responder na... E aí a gente precisa falar, não, mas pelo amor de Deus, quer dizer, você está tratando uma criança de 12 anos, uma pré-adolescente, como um bebê. Fale com ela. Se quer saber o nome dela, a idade que ela tem, pergunte para ela. E a gente infantilização e enfim. E aí a gente vê isso tanto com as pessoas que têm deficiência e, por exemplo, com os idosos. E a gente leu pesquisas recentes que isso piora ainda mais, por exemplo, aquela questão do Alzheimer, quer dizer, e aquilo ira a pessoa, deixa ela muito revoltada, isso prejudica demais. Então, assim, aí você consegue, né, vamos dizer assim, nesse momento de muita dificuldade ainda, Marta, e ir superando e vencendo. Mas eu tenho certeza que foi um longo caminho, porque eu conheço esse menino que está aqui, que vocês não estão vendo porque ele está filmando, desde muito pequenininho, né? E foi uma luta para você a maternidade, né? Foi uma luta, especialmente por... Eu vou mostrar a cara dele, porque ele está ali escondido, mas eu viro a câmera para ele, tá aqui, ó. Mas esse... Eu tenho ele e tenho o Arthur também, que também está no espectro autista, sim, suporte 2, embora a gente não use mais essa terminologia, mas é isso, a gente conhecida, facilita a comunicação ainda. A maternidade, ela me foi negada também. Uhum. A maternidade, o casamento, eu ouvia coisas como, você não vai se casar, você não pode ter filhos, você não pode... Coisas, como você falou há pouco, coisas que são consideradas bobas, né? Então, eu tenho mais 2 irmãs. E coisas domésticas, por exemplo, minhas irmãs podiam... Eu sou da época do escovão, não sei se é o... Nossa, eu sou e não gostava nem um pouco que sobrava para mim. A gente que sofre a exclusão, a gente deseja coisas que as pessoas nem não querem. Então, a promessa do escovão que é clássica. Então, a casa da minha avó era enorme e a gente
naquela época se usava aquela cera vermelha, e depois vamos fazer o escovão. Então eu chorava para poder fazer o escovão na casa, porque eu não podia. Minhas irmãs podiam, eu não podia. Claro que não tem aqui nenhum ressentimento com relação à minha família em relação a isso. É realmente uma questão cultural. Sim, hoje a gente entende isso, né? Uma questão cultural. Não pode porque tem uma deficiência. Então, eu não podia coisa simples. Que era a mentalidade daquela época. E fez até para cuidar. Eu lancei para o sistema uma forma de manifestar o carinho, que é o que a gente está falando. Às vezes a pessoa peca por excesso. É isso. Mas era carinho, era amor, eu sei disso. Mas é isso. Então você não vai casar, você não pode fazer um escovão, você não pode lavar um prato, você não pode nada. Então era tudo muito interditado. E foi também assim, também na família, que tem as duas partes, né? Foi também na família que eu tive muita inspiração. Sim. Porque eu também venho de uma linhagem de mulheres muito guerreiras, muito fortes. A partir da sua mãe, Isa, que é uma pessoa maravilhosa. E as mulheres também são culturalmente interditadas. E elas todas, minha avó, minha tia Valquíria, sim, que é uma referência muito forte da minha vida, e a minha mãe, foram pessoas que precisavam romper padrões. Então eu aprendi com elas a romper padrões. Sua mãe, ela não sabe da alegria que ela me causa todo dia quando eu recebo uma mensagem dela logo de manhã dando um bom dia. 86 anos. 86. Olha essa internet pra quem... Ela, exatamente, é apaixonada por Alice, né, pela minha filha, desde pequenininha. E aí a gente volta e meia, a gente já foi em Itambé para ver sua mãe, para ela ver a Alice, porque tinha tempo que ela não via. Né? Então, assim, é desse tipo de guerreira que a gente está falando, quer dizer, de pessoas que, mesmo com teu problema, né, físico, mas tanto que soube que olha você como se, né, em que você se transformou, né, uma pessoa que alcançou seu objetivo no estudo, ainda com certeza está estudando, porque, né, não tem jeito de parar, né, e você passa a transformar isso em uma máquina de trabalho para outras pessoas que têm essa necessidade de apoio, porque hoje é o que a gente fala muito, né, de apoiar. Por isso que em dia essa questão da representatividade, então as coisas vão ficando mais, digamos, mais políticas, Danima. A gente sai do nosso individual, né? É verdade. Isso é importante dizer. Eu não quero essa militância de estar, digamos assim, tão visível na mídia, mas a gente faz uma militância nos espaços onde a gente está, né? Então eu faço minha militância nos lugares onde estou, na universidade pública, sim, nas escolas onde eu trabalhei, eu tenho 35 anos de docência, faço militância na família, faço militância não só pelo capacitismo, mas contra o racismo. Verdade. A razão dos meus 2 filhos são negros. Então a gente tem pessoas também que a gente vai agregando nessa luta. Você é uma dessas pessoas, Vitória é uma dessas pessoas. A gente vai conhecendo enormidade de pessoas e que vai fortalecendo esse pensamento que hoje eu digo que é mais do que inclusivo, é o pensamento diverso. Sim, eu já milito muito em razão da diversidade. Claro. É nessa linha que eu trabalho, que eu estudo, que por onde eu sigo, é a questão da diversidade, porque a gente vai aprendendo, a gente vai ficando mais maduro também, é só a questão da maturidade. Com certeza. E vai percebendo que essa normatividade, ela é adoecida e é falsa. Sim. Espetando, sim. O ser humano é diverso por natureza, né? A natureza ontológica, ela é diversa. E a gente no Brasil mais ainda, quer dizer, olha a mistura que existe. Eu sempre falei isso para meus alunos, eu professor de geografia, e contando a história real do Brasil, aí a gente vai falando, gente, o povo brasileiro perde uma grande oportunidade de ser o povo mais acolhedor do mundo, apesar da fama de ser, mas não é. Por quê? Porque nós temos aqui os povos originários, os portugueses, os italianos, alemães, japoneses, quer dizer, os africanos que não quiseram vir para cá, eles foram escravizados e vieram trazidos para cá com promessas mentirosas e vendidos na feira como mercadoria, enfim. E aí quando esse povo todo se junta, em vez de fazer uma grande nação inclusiva, que seria exemplo para o mundo, a gente vive o contrário aqui. Quer dizer, é muito difícil e a luta é muito grande. Marta, eu vou trocar agora aqui para nossa amiga Vitória, que está aqui participando com a gente também, para conhecer um pouco da tua história também, né, Vitória? Porque eu a conhecia, né, de um amigo em comum, que é o Marcelo, que já tinha me falado do seu trabalho, e agora que bom que a gente tem a oportunidade de te trazer aqui no Inclusão em Foco. Fala para nós como é que surge para você essa história dessa luta aí, especificamente, né, com relação ao autismo. Meu Deus, eu estou até emocionada. Que bom. Bom dia aí aos ouvintes da Mega Rádio.
Muito obrigada, Júnior, por estar aqui, né? Poder trazer um pouco da minha história, falar um pouco sobre o autismo, que é um transtorno que, meu Deus, me preocupa e me preocupa muito. Eu conheci o autismo há 10 anos atrás, não tinha noção nenhuma do que era autismo. Meu filho hoje está com 14 anos e aos 4 anos ele foi diagnosticado com autismo. E assim, Gustavo, ele poderia ter sido diagnosticado com 1 ano e meio. É uma coisa também que eu sempre falo para as pessoas, assim, eu percebia, né, as dificuldades, as diferenças que Gustavo tinha, mas eu venho de uma família grande, então eu sempre ouvia aquilo que eu queria ouvir, que era coisa da minha cabeça, que o passava, que era, sabe, Pra te tranquilizar. só tranquilizar. Então eu ouvia realmente aquilo que eu queria ouvir, mas não sabia que não. Inclusive eu falo para as outras pessoas, se você vê alguém que tem alguma característica, pode falar para essa família. Elas vão ficar chateadas, tem umas que às vezes ficam, até corta a amizade, É verdade. mas no futuro ela vai te agradecer, sim, pode ter certeza disso, né? E aí aos 4 anos eu falei, não tem condição. Aí ele foi diagnosticado, eu me lembro assim, como hoje, foi no dia 15 de maio de 2015, né? Há exatamente 10 anos, e eu saí daquele consultório com um diagnóstico na mão e uma missão em outra. Com certeza. Porque eu sabia do potencial do meu filho. Antes mesmo de saber o diagnóstico de Gustavo, que eu já estava indo já para a escola, era muito difícil. Era tudo muito difícil, as pessoas não entendiam, as pessoas não compreendiam. Eu alfabetizei Gustavo em casa, mesmo tem alguns vídeos. Como que eu alfabetizei Gustavo em casa? Foi com coisa simples, não é assim, precisava de muita coisa. Não, foi com uma forma de alumínio, aquelas formas de avó, e na farinha de trigo. Sim. E ali com a pontinha do dedo, porque ele tem uma resistência muito grande até hoje, a escrita. Sim. Escrever para ele é desesperador. Ele lê qualquer coisa, mas para ele escrever realmente é muito difícil. Ali na farinha de trigo, ele aprendeu o alfabeto, ele aprendeu a fazer o nome dele, ele aprendeu também a juntar as sílabas. É bacana. Então eu falei assim, não, eu sei o potencial do meu filho, o que está precisando é a forma como ensinar. Né? E aí depois, e através do diagnóstico de Gustavo, eu rodei essa cidade inteira. Quando você imaginar de faculdades, de órgãos públicos, de órgão privado, onde eu ouvia falar, eu fui atrás e eu sempre ouvi aquela mesma coisa. Não, mas o autismo sempre foi assim, vai ser sempre assim. Não, eu cheguei a ouvir de um especialista para que eu ia levar Gustavo para a escola. É emocionante, gente. Por que eu não deixava Gustavo em casa? Eu falei, não, eu sei do potencial do Laro e eu vou atrás. E aí nessa luta, nessa maratona, eu conheci, gente, em 2 meses, eu conheci tantas pessoas com autismo, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Em 2 meses eu conheci tanta gente, falei, meu Deus, onde é que esse povo todo estava? E aí, junto com essas famílias, nós fundamos a CAEPA, né? Realmente o SUS era muito precário e atrás, mas sim. Imagina 10 anos atrás, como que era, né? A falta de informação era muito grande, o preconceito era mais ainda, as famílias eram totalmente assim isoladas, né? Cada um ali na sua. Falei, vamos fundar uma associação onde a gente possa juntos cuidar dos nossos filhos, Claro. né? E dentro dessa necessidade nós fundamos a CAEPA, né? Foi no dia, né, eu lembro como hoje, assim, a fundação foi no dia 11 de fevereiro de 2017. Então, dali para cá tem sido uma luta, assim, diária. Hoje, na CAEPA, nós atendemos 100 pessoas com autismo, crianças, jovens, adolescentes e até adultos. E com certeza a vontade era de atender muito mais, né? Demais, nós temos uma história longa aí que muita gente conhece, assim, a nossa história. Nós atendemos essas pessoas sem ajuda financeira nenhuma, nem pública, nem privada. Nós não temos a ajuda pública nenhuma e não temos um padrinho também que abraça. Sim, somos muito gratos à população, porque sempre tem um que ajuda, outro que ajuda, a gente procura um, procura outro, mas assim, um padrinho mensal que possa nos ajudar, não. Então, todos os meses, a gente está fazendo campanha para poder conseguir fechar as contas, porque é uma associação. Sim. Então, as famílias contribuem, mas o valor que as famílias conseguem, além de ser pouco, tem muitas que nem esse pouco conseguem. Não tem. Então, acaba, como a gente não quer atender todo mundo, a gente acaba tendo que se virar para poder fazer. Então, assim, o autismo é uma coisa que me preocupa muito, porque as famílias, quando elas chegam na CAEPA, elas chegam realmente, assim, desestruturadas, elas chegam lá desesperadas. Tem famílias que chegam lá na CAEPA que já falam assim, aqui é o último lugar, porque eu já não sei mais aonde ir, eu não sei mais o que fazer, e eu estou vendo uma luz no fundo do túnel. Sim. Então, as famílias chegam lá nessa situação. Então, é preocupante a situação das famílias do autismo hoje. Eu fui falar a nível de Vitória da Conquista, nós estamos, é aqui que eu abracei essa causa.
e eu chamo assim eu chamo atenção para os nossos governantes, eu chamo atenção para os nossos empresários para que dê um olhar a essa causa, porque muita gente. Não tem dia que não bate alguém na porta da CAEPA. Pois é, e a gente fala assim, de pai atípico, mãe atípica, né? Quando a gente recebe o diagnóstico é algo terrível, né? O primeiro livro que a gente leu, que minha filha tem, é a T21, né? A Síndrome de Down. O primeiro livro que a gente leu, a fala do escritor era o seguinte: o sentimento da família que recebe um filho com deficiência é de luto. E era o que a gente sentia. Porque quando a gente espera um filho, a gente sonha o filho já nas férias, a faculdade que ele vai fazer, as viagens que a gente vai ter juntos. E quando ele nasce, que ele veio diferente do que você esperava, perdemos aquele filho que a gente sonhou. Agora tem um filho que a gente recebeu. E aí o sentimento, né, lá de casa, do meu e da minha esposa, de chorar a tarde inteira. E quando terminar as lágrimas, a gente fala assim: agora o que é que a gente vai fazer? Vamos dar para Alice o que ela precisa, porque a gente tem essa... E a questão nossa foi como foi dada a notícia, porque tem a questão porque a síndrome de Down, né, que é o nome popular, né, ele tem uma especificidade, é visual. Mesmo que de Alice não seja tão forte os traços, mas é visual. E tem essa linha da mão, ela é uma só, não é dividida como a nossa e tal, então rapidamente você pode detectar isso. No caso do autismo não é, né? No caso assim, aí é uma criança hiperativa, é uma criança de QI elevado, é isso, é aquilo, quer dizer, começa a se tratar. No primeiro programa Inclusão em Foco, a edição número 1, vou convidar vocês duas a ouvirem, né? Eu entrevistei uma menina que eu sou fã demais, ela tá em São Paulo hoje. Ela é neuropsicóloga, se não me engano, e ela tem autismo. E ela descobriu aos 18 anos. Mas ela sempre foi tratada como alguém que tinha um QI elevado, que era super inteligente, que era isso, que era aquilo, mas ela não se satisfazia com aquilo pelo que ela percebia nela. Ela não gostava de estar no meio de gente, ela não gostava de se relacionar com muitas pessoas, ela gostava de silêncio, enfim, tinha uma série de questões. Até que aos 18 anos ela mesma procurou fazer esse laudos, né, obter essas informações para saber se ela realmente tinha alguma coisa. E ela descobriu que tinha autismo. O que ela fez? Ela não contou para a família. Aí ela foi para a faculdade, ela estudou, ela fez o curso que ela queria. Quando ela terminou, que ela foi colocar um consultório para atender, ela falou para a família. E hoje, 90% do público que ela atende é autista. E aí eu falei para ela: e o que as pessoas acham quando chegam lá e entendem que a especialista que vai cuidar deles é autista? É por isso que a maioria vai, porque sabe que eu vou entender o que eles estão sentindo. Quer dizer, olha que coisa linda de uma menina de 23, 24 anos que ela tem agora, que resolveu então dedicar-se àqueles que são iguais a ela, né? E aí a gente fica vendo isso, quer dizer, a gente fica aqui em Conquista esperando que alguma coisa aconteça, por mais que a gente lute, né? Hoje, não assim, te cortando, essa de receber a notícia assim, né, do luto. Eu esperei 22 anos pela maternidade. Sim. Pela medicina até hoje, eu jamais seria mãe biológica. Sim. Não seria de jeito nenhum mãe biológica. Então, era o sonho da minha vida. Então, eu costumo dizer assim, que eu fiquei 22 anos esperando pela maternidade. Exatamente. Então, quando o Gustavo nasceu, foi como se realmente a realização da minha vida tivesse acontecido. Só que Deus falou: não, ela está começando agora. Agora que tua vida vai começar. Então, foi através... Assim, eu respeito todo mundo que chega na CAEPA, eu respeito o luto das pessoas, mas eu falo que eu não tive tempo para luto. Nem para ir. Mas por que eu não tive tempo para luto? Porque quando eu peguei o diagnóstico de Gustavo, para mim foi libertador. No meu caso, foi libertador. Porque realmente, como eu falei para você, ele poderia ter sido diagnosticado com 1 ano e meio, foi aos 4. Então foram 2 anos e meio de desespero. E aí trouxe resposta para você. Exatamente. Era desesperador esses 2 anos e meio. Eu falei: gente, não tem condição. Eu cheguei a pensar que meu filho era castigo. Porque eu queria tanto ser mãe, tanto, que aí Deus me deu uma criança, eu não sabia o que fazer com aquela criança que era diferente de todos os meninos. Eu falei: meu Deus, não era isso que eu queria para ser mãe. Não era isso que eu achava que era ser mãe.
Então, quando realmente eu peguei aquele diagnóstico de Gustavo, para mim foi muito libertador. Então, eu falo que realmente assim, eu me sinto até hoje uma escolhida, vai ser você e tu vai seguir nessa missão aí. Então, estamos aí até hoje. E quando você falou aí dessa menina também, na CAEPA nós já recebemos, acho que 9 casos semelhantes a esse. Inclusive, tem uma cantora aqui de Conquista, também, que ela mesma que procurou, né, o seu próprio diagnóstico, não vou falar, porque eu não sei se ela quer que eu diga ou não, né? Tem também uma menina, essa eu posso falar, Raquel, que ela não se importa, ela foi diagnosticada também depois de adulta, hoje ela é advogada, não, quer dizer, só fez, né, fez advocacia, mas continua estudando. E tem pessoas, inclusive um colega seu, que recentemente também foi diagnosticada, foi até Marta que fez a avaliação dele. Então foram muitas pessoas que depois que a gente começou a falar sobre o autismo, as pessoas começaram a se identificar. Tem uma avó de um dos meninos da CAEPA que foi diagnosticada agora aos 57 anos. Olha que coisa. Porque ela viu no neto coisas que ela passou e que ela identificou. E foi diagnosticada. Então, hoje tem um número muito grande de pessoas adultas que também estão sendo diagnosticadas, que era aquela pessoa que era estranha, que era a doidinha, era a esquisita, era não era sábia, era quando é muito assim, CDF, que era CDF, então agora eles estão se identificando com esse caso. Então, são muitos e muitos casos. Gente, eu volto aqui a falar. Me preocupa muito a situação do autismo de Vitória da Conquista. Alguma coisa a gente precisa fazer. Por mais que a CAEPA faça, ainda é pouco. Nós estamos com 100 pessoas lá atendendo assim, pela fé e pela misericórdia de Deus, sim. Então, só que o número é muito, muito, muito maior de pessoas que precisam ser atendidas, de famílias que precisam ser acolhidas. Eu falo que são famílias que precisam ser restauradas, porque realmente essas famílias elas estão sendo destruídas. Eu vou contar um caso que às vezes as pessoas me perguntam qual foi o caso assim, que mais te impressionou em 10 anos de ativismo, em 10 anos de luta. Foi o caso de um dos meninos. Isso há 7 anos atrás, mais ou menos, chegou um pai, né, entrou na CAEPA para falar comigo. Ele quase que não passa na porta, era um homem de mais de 2 metros de altura, um homem forte. E aquele homem sentou na minha frente, eu falei, meu Deus do céu, o que esse senhor está fazendo aqui? Ele sentou na minha frente, eu e ele, aquele homem desabou. E ele chorava como uma criança, e ele falou para mim assim, Dona Vitória, eu pego o bandido, eu faço isso, eu faço tal coisa, eu faço isso, aquilo, outro. E tem hora que eu vou pra rua pegar bandido, porque eu não sei o que fazer dentro da minha casa. É eu, minha esposa e minha filha de 15 anos. Nós estamos à mercê do meu filho de 6 anos de idade, porque nós não sabemos o que fazer. Então eu falei, meu Deus, eu arrepio até hoje, que todos os casos, foi o caso assim, que ele falou assim, meu Deus, o que eu posso fazer para poder ajudar essa família? Graças a Deus, hoje, eu encontrei com ele há 2 dias atrás, inclusive, o menino na rua já veio me abraçar, tia Vitória, diz aquilo outro. Então, quando começou, realmente foi uma criança que deu muito trabalho para a gente, mas também para poder a gente ensinar, a gente orientar a família como lidar com a criança. Porque muitas vezes, gente, não é nem na criança, que a gente sabe como lidar com a criança, mas a carga que vem com a família é bem maior do que a gente lidar com a criança, né? Então, nós orientamos essa pessoa hoje, graças a Deus, eles estão bem, até hoje eles são agradecidos, né? Com a CAEPA, o menino tá bem, mas é para vocês verem a situação, como as pessoas chegam até a gente. Se não tiver um porto ali, se não tiver um porto seguro, se não tiver um farol para dar essa luz para isso, realmente essas famílias elas vão só se destruindo cada vez mais. Eu vi uma entrevista de uma médica outro dia, que ela teve uma menina e percebeu que a menina, né, tinha alguns traços e tal, e ela foi levar para um colega médico fazer o diagnóstico, e quando chegou lá, ela falou, mas esse diagnóstico é dela ou é meu? Porque eu estou me vendo no diagnóstico. Ela entendeu que ela recebeu o diagnóstico junto com o filho, que ela tinha autismo. Sobre essa questão do diagnóstico, posso falar um pouquinho? Fique à vontade. Essa questão do diagnóstico é muito sensível, muito delicada. Exato. Como a Vitória falou, eu faço avaliação neuropsicológica. E uma das questões que a gente trabalha muito com a família, enquanto a gente está fazendo a avaliação dos candidatos, né, das pessoas que são encaminhadas à clínica, é justamente conversar sobre o impacto do diagnóstico. A gente tem 2 tipos de impactos que coexistem, eles não são excludentes. Um dos impactos é a exclusão. Quando você recebe um diagnóstico, notadamente você está assinando um termo
de exclusão perante a sociedade, É verdade. infelizmente. Muitas vezes dentro da própria família. Levar um laudo para a escola, assumir uma deficiência ou uma neurodivergência, que às vezes não é uma deficiência, é uma neurodivergência. Assumir, às vezes, até uma doença, digamos, que não tem uma cura, né? Uma AIDS, alguma coisa desse tipo. E é assumir uma posição de exclusão na sociedade. Você vai sofrer bastante, você vai receber muitas portas fechadas, você vai ser vítima de preconceito e discriminação em muitos lugares. Infelizmente. Então eu converso muito isso com a família. Só que essa exclusão, ela já existe. Ela não precisa do diagnóstico, porque está falando. A pessoa tem, às vezes, uma deficiência, uma neurodivergência ou uma doença que é muito visível, é muito visual. Você olha, você detecta, às vezes, intuitivamente, a gente não tem o nome, mas sabe que aquela pessoa tem alguma diferença. Não. A pessoa ainda fala assim, o senso comum fala, tem alguma coisa. Não é normal, né? Usa esses termos. Normal Ou a pessoa não é mais terrível, né? Então, a exclusão já existe independente do diagnóstico. Só que quando você tem um laudo na mão, isso fica legalizado também. Sim. Aí fica bem legalizado. Mas a gente tem o outro lado da moeda do diagnóstico, que é esse libertar-se. É esse encontrar respostas. É esse buscar encaminhamentos mais diretivos, né, mais objetivos. Agora eu sei o que é que eu preciso de nato. Se eu vou ser tratado agora de acordo com as minhas especificidades. Agora eu sei que eu sou um sujeito de direitos, porque graças a Deus as leis já estão instituídas. A gente só falta fazer valer delas, né? Com certeza. Mas elas existem e a gente pode brigar para que elas sejam legitimadas, para que elas sejam executadas, né? Sejam execuíveis. Então a gente tem esses dois lados do diagnóstico que são, de fato, coexistentes, eles não se excluem. E a família, infelizmente, é também o primeiro lugar da exclusão. É na família que a gente recebe comentários do tipo, esse menino é muito mimado, você só faz o que ele quer, você só faz as vontades dele. Você não recebe o apoio e o suporte que você precisa, família. Quantos casais se desfazem quando um filho nasce com alguma deficiência, com alguma neurodivergência, com alguma doença mais grave? São muitos, são muitos. Quantas mulheres são abandonadas? As mulheres são mães solo, por conta. Exatamente. Porque quando os casais se separam, a criança que gerou fica como é. Normalmente, infelizmente, a nossa sociedade é muito machista. Infelizmente, quem fica com a criança, eu digo infelizmente, nesse sentido. Claro. Considerando que o pai é tão responsável quanto a mãe por uma chegada de uma criança no mundo. Mas fica para a mulher, sozinha, porque ele se exime dessa responsabilidade, inclusive financeira. Verdade. Ele nem é pai, não é, ele já não é mais pai. Então a mãe está ali solo, sozinha, às vezes também sofrendo a pressão absurda do resto dos familiares. Então esse diagnóstico é libertador em muitos sentidos. Dá uma alívio, uma sensação de alívio. Meu filho também só recebeu o diagnóstico aos 17 anos. E eu quero também fazer um parênteses aqui importante, eu penso que nem todo profissional da saúde está em condições de oferecer esse diagnóstico, esse respeito às diferenças. Eu passei 17 anos de profissional em profissional nesta cidade de Vitória da Conquista, que é notadamente um polo regional de saúde, sim, mas não, infelizmente, de saúde mental, eu preciso dizer isso. De profissional em profissional para conseguir um diagnóstico do meu filho, um diagnóstico de qualidade e com dignidade, que também é uma das lutas, né, dessa categoria PCD, né? É a luta pela dignidade, que não deveria ser uma luta, né? exatamente. Dignidade é um direito que nos assiste a nascer. Não, e a Constituição diz que todos somos iguais, né? Todos menos as mulheres, os negros, os pobres, enfim, né? O Marco, inclusive, eu quero chamar a atenção da população quando recebem uns fundo quinótica, que é como se fosse uma sentença. E eu sempre digo para as mães assim, o diagnóstico não é o filho mundo, bom, ele é o início de uma jornada, ele é o início de uma caminhada. E essa caminhada ela vai ser longa, mas vai depender do seu olhar, vai depender da sua linguagem, das suas buscas, o que você vai fazer desse diagnóstico, se você vai se fazer de coitada, ou se você vai arregaçar as mangas e vão embora, eu sei do que meu filho é capaz, porque eu faço sempre às mães assim, o seu filho ele é capaz das coisas mais inacreditáveis, mas vai depender de você, porque ele nem sabe se ele é capaz. Mas vai depender da nossa linguagem, vai depender de nós. Então, sempre passar isso para as famílias
para que não tenha aquele impacto, aquele desespero, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu falo assim, gente, acalma o coração, ele vai ser autista a vida toda, né? Não Tem jeito. não tem. Não é a doença, você toma um remédio, ela desaparece. Não, ele vai continuar ali, lógico que ele pode sim vir a ter uma autonomia, ele pode vir sim a ter uma profissão, ele pode vir a construir uma família, mas tudo isso vai depender dos avanços, vai depender de como a gente vai tratar essa criança, porque ele vai crescer e vai se tornar um adulto. E não é fácil, por mais que a gente faça, tem coisas que a gente vai vencer, mas tem coisas que vai vir com a adolescência e depois na fase adulta também. Do mesmo jeito que aconteceu com a gente. Cada fase da nossa vida a gente foi mudando. Vai mudando. Uma especificidade e conquista também muito... Eu entendo que é importante a gente discutir em outra oportunidade, claro, mas que é, por exemplo, a gente tem políticas de inclusão, e a lei garante, né? Sim. X% de vagas para as pessoas acessarem os serviços, a universidade, a escola ou a empregabilidade. Sim. Mas a gente não tem, por exemplo, uma política de permanência. Então a empresa tem para PCD. Sim. E aí a política de permanência dentro da empresa, ela inexiste. Exato. O que faz com que os PCDs não fiquem. Ou apenas alguns PCDs consigam ficar. Então a gente tem, por exemplo, uma política de concurso público para PCD. Aí essa mesma cota que garante a entrada do PCD faz uma discriminação dentro dela, porque uma pessoa que tem deficiência intelectual, ela vai competir com uma pessoa que não tem deficiência intelectual, mas tem uma deficiência física, por exemplo. Se é o meu caso, por exemplo, eu não tenho uma deficiência intelectual, eu tenho uma deficiência física. Mas se eu for concorrer com o meu filho, que além de ter uma deficiência intelectual, eu vou concorrer com ele de igual para igual, e da mesma cota, ou seja, não vou ser junto Aí gosta do jeito nenhum. E aí você entra na universidade, que aconteceu com meu filho também. Eu entrei, mas eu não tenho deficiência intelectual, então eu pude militar lá pelas as inacessibilidades, eu pude, né, fazer lá minhas reivindicações, consegui algumas, não consigo todas, claro. Sim. Inclusive eu quero citar você aqui um estudo de Batista dentro da UESB sobre essa questão da permanência dos PCDs lá dentro, bem interessante. Posso te enviar, segue sal de mestrado deu. E aí meu filho passou na universidade, mas não conseguiu ficar, porque a política de permanência para a pessoa com deficiência intelectual não existe, é inexistente. Os professores não têm formação para isso, não buscam espontaneamente, não culpo os professores, que sou um deles, porque a carga horária de professor É absurda. é um absurdo, exigir isso de um professor é um negócio estranho também, né? É uma coisa levando a outra, né? Então a gente tem uma sociedade, infelizmente, montada para a exclusão mesmo, configurada para a exclusão, que é onde eu quero chegar. O meu professor de Libras, Léo Vitorino, a quem eu quero fazer aqui um agradecimento, uma homenagem, espero que Kelly, que é a tradutora dele, possa depois dizer isso a ele, traduzir para ele. Ele, na aula de Libras, ele deixou isso muito, muito explícito, né? O problema não é a pessoa nascer surda. Não existe no surdo a questão para o surdo que nasce surdo, ele não vê problema dele ser surdo. Porque já é a Cultura. saída. Qual é a questão? A questão é que o mundo não é configurado para existir pessoas. É como você pretender, por exemplo, que uma pessoa, uma abelha, por exemplo, consiga sobreviver num lugar onde só tem moscas, digamos. Aí o problema é a abelha ou o problema é o mundo que está ali, Sim. que não oferta essa acessibilidade. Sim. Então, o pensamento da diversidade, ele faz esse recuo, esse conceito, né? Não é a pessoa autista que tem que se adaptar. Não é o TDAH que tem que se adaptar. Sem dúvida. Não é o cadeirante que tem que se adaptar. Ninguém tem que se adaptar. É o mundo que tem que ser para todo mundo. Para todo mundo. É verdade. As políticas de inclusão, elas precisam prever isso. E as pessoas precisam também se habituar a pensar assim. E muitas políticas de inclusão que a gente vê no Brasil, elas são feitas muitas vezes não com objetivo de inclusão, mas com objetivo político e eleitoreiro. E isso realmente é muito complicado, porque são leis capengas, né? Muitas leis são muito bem feitas, mas muitas são muito capengas. E aí Essa é pior ainda. é pior ainda, e para você discutir que a lei está errada, aí quer dizer, você vai ter que passar por um outro processo, né? Então, realmente, a gente... Fica parecendo que a gente está pedindo um favor. Ninguém está pedindo um favor nem privilégios. Vou entrar também no meio dessa discussão, porque assim, eu falo na experiência, eu falo da minha vivência ali, que eu tenho a experiência do filho, mas eu tenho uma vivência de mais de 500 pessoas com autismo, e assim, a inclusão ela é uma coisa muito bonita, ela é muito linda, mas ela está só no papel, na realidade ela é totalmente diferente,
Voltando aí à inclusão no mercado de trabalho, inclusive nós temos um projeto, que se chama o Projeto Autonomia, onde a gente tenta preparar alguns meninos para o mercado de trabalho, para vir a ter mais autonomia. E há uns 2 anos atrás, aconteceu uma situação de uma mãe procurar que o menino ele foi inserido no mercado de trabalho em um mercado. Nós temos 2 anos, eu não sei, foi uns 2 anos, né? Ele foi inserido nesse mercado de trabalho. Mas o que aconteceu? Que às vezes também a gente, não se fazendo vocês também, a gente critica muito também a universidade, os professores, mas assim, é porque eu como mãe, eu sempre pego a responsabilidade para as famílias. É aquilo que eu falei, as leis elas existem, mas se a gente não fizer por onde, o povo não está nem aí, as pessoas realmente não têm. Por que eles vão querer se não atingir? A gente realmente só vai atrás de uma coisa quando chega para nós, quando chega na nossa mão. Então, eu sempre trago essa responsabilidade para as famílias, né? Então, o que aconteceu? Ele foi trabalhar no mercado, estava fazendo, arrumando as coisas, colocando. Ele chegou até a agredir não assim forte, uma senhora, porque ele arrumou as coisas e não queria que ninguém mexesse. Tá? Porque assim, na casa dele, as gavetas dele eram tudo impecável, a madeira era tudo impecável, então ele queria que ficasse igual a casa dele. Então, assim, esse adolescente, ele não teve preparo nenhum para aquele ambiente. Então, é onde eu chamo a responsabilidade para as famílias. A gente quer muito que os nossos filhos sejam inseridos, mas a gente tem que preparar também nossos filhos para isso, tá? Não estou aqui desfazendo de nada, não estou tirando a responsabilidade do governo, mas, assim, eu puxo muito a responsabilidade para a família, porque eu vejo pela associação que as pessoas chegam lá querendo tudo, quer a lei. Mas quando é para a gente fazer um movimento, para a gente ir, para que essa lei realmente ela seja cumprida, ninguém quer. E aí entra uma coisa que é importante. Aí você não está indo de encontro ao que a gente falou. O que a gente está, de repente, colocando aqui é que se não for em conjunto, Exatamente. aí não vai funcionar. Porque não adianta eu sentar na minha casa e esperar que alguém bata na porta. Olha, eu sou responsável pela lei e tal e vim te atender. Vai atrás. A gente se quis escola para nossa filha, a gente rodou, minha esposa é pedagoga, a gente rodou várias escolas, conversou com as representantes das escolas, nos passaram os projetos pedagógicos e o que atendeu melhor a nossa filha, a gente a colocou. E ela está lá, ela só está em uma escola a vida inteira que atende perfeitamente o que a gente precisou para ela. Então, assim, a família, se não for atrás, não vai conseguir realmente avançar nisso. Eu estou aqui como associação, pode falar, desculpa. Eu estou aqui como associação mesmo, um representante, né, dos pais, das famílias, para fazer essa convocação. Porque, gente, é muito difícil. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas praticamente sozinha. Eu já cheguei uma vez ali no direito da criança e do adolescente, acima do INSS, que eu me esqueci o nome agora, de um juiz, né, ele chegar para mim e perguntar, levar a situação, o autismo está assim, dele virar para mim e perguntar, Dona Vitória, e onde é que estão essas famílias? Por que a senhora está aqui sozinha? Exato. Ele virou para mim e falou, se eu fosse a senhora, eu ia para casa, vá para casa cuidar do seu filho e deixa as outras mães. Então, gente, eu chamo muita atenção das mães. Mães, estou aqui pedindo isso, chamando a vocês, eis a responsabilidade, por favor, me ajudem, porque sozinha eu não consigo, eu preciso de você, para que a gente vá atrás. Se eu associar e sentar e ficar esperando a associação lutar por mim, também não dá, né? Eu digo porque, por exemplo, minha filha, ela foi atendida 2 anos na PAI. Foi a melhor fase da vida de Alice nessa questão de preparação dela para ser uma criança sem dificuldade, caminhar, enfim. Ela pode ficar tranquila que a gente está em casa aqui. Nessa questão, ela foi atendida onde eu for. Eu falo bem da PAI e brigo com quem fala mal. Todo lugar que eu chego, eu faço isso, porque a PAI é maravilhosa, ela tem um trabalho fantástico e eu já trouxe, Você precisa de ajuda. e precisa muito de ajuda. E aí é aquela história, eu só vou para a gente finalizar, porque a gente já está dando horário do programa, né? A gente ia fazer a entrevista e fez o programa inteiro, quer fazer a coisa maravilhosa. E aí o que acontece? Na PAI nós estávamos um dia, Alice com quase 2 anos de idade, fazendo fisioterapia, já caminhando, correndo, e ela andou primeiro que engatinhou, né? Muito apressado, mas o trabalho foi muito bem feito, a doutora Lívia e as outras meninas que trabalhavam lá com fisioterapia,
E aí um dia a Alice estava sentada comigo esperando a vez do atendimento, chegou uma senhora com uma adolescente de 16 anos que também tinha T21, a síndrome de Down, e que não falava. E aí ela disse porque quando nasceu os pais trancaram o menino em casa, isolaram do mundo, e ela se revoltou com os pais. Eu falei, poxa, a senhora levou 16 anos para revoltar, o que sua filha, sua neta perdeu de possibilidade, eu não sei se tem como recuperar, porque até os 12 você tem uma possibilidade de estar na formação ainda e tudo mais. Eu não sou especialista, mas a gente, né, leu um pouco a respeito. E com 16 eu não sei. Aí a menina parou e encarou para Alice, e eu via a Alice com 16 anos, que era muito parecida, né? E aí ela olhava para Alice, e a Alice foi e conversou com ela. A Alice com 2 anos já falava algumas coisas, falou com a menina repetiu. Aí a avó começou a chorar, que ela nunca tinha falado. Porque ela chegou num ambiente que ela se sentiu acolhida. É isso, é pertencente, quer dizer, a família muitas vezes não traz isso para a criança, e ela vai crescer como? Minha filha, quando a gente engravidou do segundo filho, levando a Alice a São Paulo, com a doutor Zan, todos os anos fazia uma avaliação com ela, aí uma vez ele falou pra gente, olha, quando vocês tiverem outro filho, vocês vão ver que vai ajudar muito a Alice. Quando a gente voltou lá, Chico, um barrigão danado, aí ele falou, gente, você não sabe como isso vai fazer bem para ela. E a gente viu isso. Na prática, né? Na prática é fantástico, é maravilhoso para a criança que tem a deficiência, o irmão, a irmã. Os dois são unidos. Quem, aliás, eu quero agradecer aos meus irmãos. Sim, por eles, eu estou aqui. Exatamente. Justamente porque eu não era filha única. Minha mãe bava-se. Eu botava uma bacia no chão, largava você lá com seus irmãos, para poder comer todo mundo junto. E estão ali, todo mundo criança não faz essa acepção. Então eu que devia só comer. Eu queria brincar com eles, eu que me virar para o lado e até eles. Então, foi fantástico. Meus irmãos, tem estudos. Dolman faz um estudo justamente sobre isso, do quanto, quando criança inserida em contextos com outras crianças, elas tendem a se desenvolver melhor, porque elas não têm essa acepção do não posso. Sim. Então, ela vê um irmão fazendo, um primo fazendo, um coleguinha fazendo, ela vai fazer. E a outra coisa, a criança não discrimina. Exato. O que faz a criança discriminar são os pais, é a família. É verdade. Né? Então isso é que a gente precisa colocar. Gente, olha, eu vou ter que marcar outro programa para vocês irem e o assunto rende, e aí a gente vai trazer mais pessoas para fazer esse bate-papo aqui no nosso programa, mas eu já quero te agradecer e deixar aí para você mandar seu recado, Vitória, e pode fazer apelo, deixar telefone, a gente vai botar isso na tela, vai estar aparecendo lá para as pessoas colaborarem. Eu já fiz aí as famílias, né, um apelo para a gente se juntar, agora eu quero fazer apelo aí à população, aos empresários, a toda a mídia também. Muito obrigado, Júnior, obrigado mesmo, a mídia ajuda bastante a gente nas campanhas, e desejar um Feliz Natal a todos. Como Natal é aquela época assim, de solidariedade, né, nós estamos com a campanha Natal Solidário, campanha azul, que é uma campanha azul porque é autismo, né, Natal, porque é Natal e solidário, porque eu vou dizer para vocês, é muito difícil para a gente conseguir manter um espaço atendendo 100 pessoas, que a gente atende os meninos, ainda atende as famílias também. Então, assim, pedir realmente às pessoas, quem puder nos ajudar, com qualquer valor que seja, né? Eu vou deixar o Pix aqui para vocês nos ajudarem, porque realmente, quando a gente começou essa campanha, eu falei, gente, se a gente não achar alguém para aderir a essa campanha, nós não vamos nem conseguir fechar as contas do ano. Mas eu tenho certeza que você que está aí nos ouvindo vai nos ajudar e a gente vai conseguir, né, fechar as contas do ano e no próximo ano voltar para atender os nossos 100 meninos e até mais, se Deus quiser. Gente, o nosso Pix é 27 450 353 001 40. E tem também o Pix 528 729 395 04. E quem quiser mais alguma informação, pode chamar a gente no WhatsApp, que é o 77 999 84 49 11. E quem quiser também acompanhar a gente nas redes sociais, né, a gente tem o Instagram, Caepa Autismo, né, a gente coloca todas as informações, todo o trabalho que a gente faz, é uma forma de conhecer também. Então, realmente, assim, nesse Natal eu conto com a ajuda de todos vocês, aí é um apelo que eu faço em nome da Caepa, para que a gente continue ajudando nossos meninos. Obrigado, Júnior, obrigado, Marta, né, e bom dia a todos e Feliz Natal. Muito obrigado pela participação, Marta, prazer tê-la recebido aqui, espero que volte mais vezes para a gente para sempre trazendo informação para as pessoas, que eu acho que isso faz parte da inclusão. A informação é muito importante, né? Eu que agradeço, foi uma alegria imensa participar com você, com Vitória, que é uma pessoa que admiro muito, que tive a honra e o privilégio de conhecer num momento muito especial de minha vida também.
há 3 anos, juntas, né, nessa parceria com a CAEPA. Ela encaminha alguns pacientes lá para a clínica, posso Fique ao não, é a clínica de psicologia mais terapia, que fica na Morada dos Pássaros 2. A gente também tem na rede social Clinterapia, no Instagram. E você que ouvir, ou quando você nosso programa Inclusão e Foco, eu fiz, nossa, uma luz da multidão, assim. Que bom, porque a mídia tem um papel preponderante nessa discussão, na desconstrução de vários tipos de pensamentos que são, né, ainda muito ultrapassados, mas que ainda insistem, né, em existir. Então é um programa realmente assim, visionário, né, de levar essas informações, de trazer essas discussões, e como a gente conversou em off, né, que não se trata apenas do PCD, mas de toda uma categoria de sociedade que está à margem da vivência digna, né, discriminada, que é o idoso, que é a pessoa com deficiência, que são as pessoas gordas, enfim. Todas as pessoas que estão à margem do discurso normativo, os LGBTQIA+. Então, parabéns por essa iniciativa. Eu espero que o programa tenha vida longa, continue rendendo bons frutos como tem rendido até o momento. Muito obrigada, Feliz Natal a todos e até a próxima. Muito obrigado. Então, eu conversei com Marta Amorim, psicóloga, e com a Vitória Aparecida, fundadora e atualmente presidente da CAEPA, aqui na cidade de Vitória da Conquista.